Olá pessoal, me chamo Marcos Arthur da Silva, sou aluno do terceiro ano A de Indústria e vim falar para vocês um pouco sobre o nosso projeto integrador. Para o nosso projeto escolhemos uma análise sensorial de iogurte com a geleia de coco e geleia de abacaxi ao suco de maracujá. Para essa análise utilizamos diversos atributos como sabor, textura, aroma, entre outros. Fizemos esse teste com um grupo de alunos do nosso próprio campus. A matemática desempenha papel fundamental na análise dos dados sensoriais, pois permite qualificar e quantitar as preferências do público com precisão. Além disso, a relação entre matemática e mídia também foi explorada, através de entrevistas que nos ajudaram a compreender a preferência do público. Olá pessoal, eu sou a aluna Hilary Cardoso, do terceiro ano A de Indústria, e eu estou aqui como docente do Unifal Campus Murici, Vitor Andrade. Ele é professor da matéria de PLD, também orientador do nosso projeto e coordenador do nosso curso de agroindústria daqui do Unifal Campus Murici. Eu vou fazer breves perguntas para você em si. Eu queria poder saber a sua experiência como aluno. Eu sou formado em Tecnologia em Laticínios pelo IFAL Campus Satuba. Atuo como docente de TLD desde 2018, então já são aí 7 anos como docente dessa disciplina. E já tive experiência na indústria também, estagiando no Laticínio Murici, aqui na cidade, além de parcerias com indústrias de Maceió, do interior, então assim, tenho um certo conhecimento na área. A gente também queria saber um pouco sobre o processo de iogurte em si. Então, o iogurte, na verdade, é um leite fermentado, então ele é produzido a partir da fermentação do leite com a inclusão de algumas bactérias, que são fermentadoras de lactose. Então, ao adicionar essas bactérias específicas, né, Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, esse produto ele vai passar aí por um período de 4 a 6 horas fermentando, e a lactose ela vai se transformar em ácido lático e vai dar as características do iogurte, tanto em relação à consistência quanto ao sabor. Então esse iogurte ele pode ser tradicional, quando não é adicionado nada além do leite e fermento, ou ele pode ser saborizado quando a gente faz a adição de algumas frutas, alguns sabores. Certo. E sobre os sabores apresentados no iogurte que a gente elaborou e que foram feitos as análises sensoriais sobre esses sabores, qual a sua opinião sobre e sobre até mesmo uma breve opinião sua sobre a aceitabilidade deles no mercado? Então, inicialmente um dos iogurtes foi o sabor de coco, que é um iogurte que já é comercializado, mas teve a inovação do iogurte de abacaxi com maracujá. Então, essa perspectiva de trazer um novo sabor é algo muito importante para o mercado, porque você dá uma nova perspectiva com novos sabores. E particularmente é muito agradável você consumir um iogurte no qual você sente o doce da calda de abacaxi e o ácido do maracujá e do iogurte. Então isso dá um destaque ao produto e particularmente, na minha opinião, fica melhor o iogurte de abacaxi com maracujá comparado ao iogurte de coco. Certo, muito obrigada, Vitor, pela sua participação. E é isso, pessoal. Bom, meu nome é Rayane Dias, eu sou do terceiro ano A e eu tô aqui com... A Maria Vitória, Qual é a tua turma? primeiro A de Agroindústria. Bom, e eu vou fazer algumas perguntas a ela sobre a análise sensorial que ela participou dos iogurtes. Bom, como você avalia o sabor dos iogurtes? O de coco, eu achei ele bem doce. É bem gostosinho, na verdade, mas eu achei que é muito doce. Já o de maracujá com o abacaxi, eu achei muito bom. Porque eu gosto de coisa mais ácida, assim, aí achei muito gostoso. Tá certo. E o nível de doçura está adequado para o seu paladar? O de coco eu achei bem doce, aí eu não gostei tanto, mas o outro eu achei muito bom. Achei que tava certinho. Tá certo. Qual das opções você mais gostou? Eu acho que ficou um pouco óbvio já, mas o de maracujá com abacaxi. Tá certo. Você consumiria esse iogurte novamente? Sim, com certeza. Você compraria esse iogurte novamente se tivesse disponível no mercado de trabalho? Com certeza. O de maracujá com abacaxi, com certeza. Tá certo. Sim. Você já ouviu falar sobre esse tipo de iogurte em redes sociais ou mídias? Não, é a primeira vez, inclusive eu fiquei surpresa quando eu vi a mistura de maracujá e abacaxi. Agora eu estou aqui com... Fabrício Xavier, do curso de Agroindústria, terceiro ano A. E também vou fazer as mesmas perguntas para ele.
Como você avalia o sabor do iogurte? Os sabores do iogurte, o de coco eu gostei muito, porque coco é uma fruta, um fruto que me atrai muito. Gosto muito de coco. E esse sabor de coco, nunca comi iogurte sabor coco, geralmente sempre com graviola ou morango. E os pedacinhos de coco, também gostei da forma como colocaram. Sobre o iogurte de maracujá com abacaxi, eu também gostei muito. Nunca provei iogurte de maracujá com abacaxi também. E essa forma como o maracujá é atraente por ser um suco bom, considero o melhor suco existente. E o abacaxi também, o azedinho do abacaxi, gostei muito. Tá certo. E em questão do nível de doçura, para o seu paladar, estava como? Para o meu paladar, eu achei adequado, até porque eu não gosto de uma coisa nem tão doce, mas também não gosto de uma coisa muito aguada. Achei ok. Parabéns. Entendi. Qual opção você mais gostou dos iogurtes? Dos dois, eu aparentemente. O povo vai dizer que é porque eu sou gordinho, né? Mas não, é porque eu gostei dos dois. O nível, 100% dos dois. Pode ser que eu prefira mais de maracujá, mas é tipo assim, 0,1%. Tá certo. Você consumiria novamente os iogurtes? Com certeza. E se alguém for vender aí, eu serei o comprador número 1. É a segunda pergunta. Você compraria esse iogurte se estivesse no mercado? Compraria de certeza. Agora, se fosse caro, não, porque o dinheiro aí tá pouco, né? É isso. Você já ouviu falar sobre esse tipo de iogurte em redes sociais ou na mídia? Não, nunca ouvi falar, não, nunca comi, então nunca fui falar, não. Bom, minha gente, agora eu estou aqui com... Fazendo Silvestre. Qual turma? Segundo A de E eu vou fazer as minhas perguntas para ela. Bom, como você avalia o sabor do iogurte? agradável, um sabor bem parecido com a que vem convencionalmente, então um sabor bem agradável. Qual o nível de doçura adequado para o seu paladar? Assim, eu acho que mediano, nem tão alto, mas também nem tem outro que tem algum problema com açúcar, então mediano mesmo no meio tem. Qual a opção você mais gostou dos dois? O de abacaxi com a calda de maracujá. Você consumiria esse iogurte novamente? Você compraria esse iogurte se estivesse à venda no mercado? Tem sim, acho que é um sabor meio que não tem no mercado, então sim. Você já ouviu falar sobre esse tipo de iogurte nas redes sociais ou na mídia? Não comi. Obrigada. Ao analisar a aparência geral do iogurte, percebemos que a média hedônica foi de um resultado de 4,13, indicando que a maioria dos participantes considerou o iogurte atraente ou muito atraente. Apenas uma pequena parcela avaliou de forma neutra e ninguém classificou como um pouco ou nada atraente. Isso sugere uma boa aceitação visual do produto. Ao analisarmos o gráfico, percebemos que a maioria dos participantes avaliou a aparência do iogurte como atraente, onde temos uma porcentagem de 67%, ou muito atraente, onde contém uma porcentagem de 23%, enquanto apenas 10% dos consumidores teve uma opinião neutra em relação à aparência geral do iogurte. Ao analisar a tabela 2, percebemos que a média hedônica da textura visual do iogurte foi de 4,27, mostrando que a percepção da textura antes de consumir foi em sua maioria agradável a muito agradável. Apenas um grupo avaliou de forma neutra ou pouco agradável, o que indica que a aparência da textura do iogurte foi bem recebida pelo público. Ao analisarmos o gráfico número 2, percebemos que a percepção da textura visual antes do consumo teve uma porcentagem positiva, onde 50% dos participantes classificaram como agradável, enquanto 40% avaliaram como muito agradável, apenas 7% tiveram uma opinião neutra e 3% acharam a textura pouco agradável. Ao analisar o gráfico número 3, percebemos que o aroma é um dos pontos mais elogiados pelos participantes, onde 67% avaliou como muito agradável, enquanto 33% disseram ser agradável. Ao analisarmos a tabela número 3, percebemos que o aroma do iogurte teve uma excelente aceitação, com a média hedônica de 4,67, onde a maioria dos participantes avaliou o aroma como muito agradável ou agradável, sem registros de avaliações neutras ou negativas. Esse resultado indica que o aroma foi um ponto forte do produto. Ao analisarmos a tabela número 4, percebemos que o equilíbrio entre doçura e acidez apresentou uma média hedônica de 4,40, o que demonstra que a maioria dos consumidores
considerou o sabor bem equilibrado ou doce na medida certa. Apenas um participante achou o iogurte muito doce e outro o classificou como ácido na medida certa. Isso indica um bom balanceamento dos sabores. Ao analisar o gráfico número 4, percebemos que o equilíbrio entre doçura e acidez foi avaliado como equilibrado, onde teve uma porcentagem de 53%, ou doce na medida certa, que teve uma porcentagem de 40%, pela maioria dos participantes. Apenas 3% consideraram o iogurte muito doce e 3% disseram que estava ácido na medida certa. Ao analisar a tabela número 5, percebemos que a média hedônica do sabor geral foi de 4,30, mostrando que a maioria dos participantes considerou o sabor agradável ou muito agradável. Apenas poucos participantes tiveram uma opinião neutra ou levemente negativa, reforçando que o sabor atendeu às expectativas da maioria dos consumidores. Ao analisar o gráfico número 5, percebemos que o sabor geral teve uma ótima aceitação. 47% avaliaram como muito agradável, enquanto 47% classificaram como agradável. Apenas 7% deram uma opinião neutra, ou pouco agradável. Em questão da tabela 6, podemos observar que a sensação de viscosidade ao consumir iogurte foi bem avaliada, com a média hedônica de 4,20. A maioria dos participantes descreveu a textura como agradável ou muito agradável, enquanto apenas um pequeno número de pessoas teve uma percepção neutra ou pouco agradável. Isso indica que a textura foi bem recebida na experiência do consumo. No gráfico, 50% dos participantes consideraram a viscosidade agradável, enquanto 37% descreveram como muito agradável. Apenas 10% tiveram uma opinião neutra e 3% acharam pouco agradável. Já a tabela 7, o nível de satisfação com o iogurte de coco teve uma média hedônica de 3,90, o que demonstra uma boa aceitação, mas com uma leve tendência para a neutralidade. A maioria dos participantes descreveu satisfeito ou muito satisfeito, enquanto alguns avaliaram de forma neutra ou pouco satisfeito. Esse resultado sugere que há espaço para melhorias nesse sabor. Em questão da tabela 8, o iogurte de abacaxi com suco de maracujá teve uma ótima aceitação, com uma média hedônica de 4,67. A maioria dos participantes se declarou muito satisfeito ou satisfeito, enquanto apenas um participante disse não estar satisfeito. Isso demonstra que esse sabor foi o mais bem avaliado. No gráfico 8, o resultado predominante foi muito satisfeito, com 77%. Já a tabela 9, a disposição para consumir novamente os sabores apresentados foi altamente positiva, com uma média hedônica de 4,67. A maioria dos participantes afirmou que consumiria novamente, enquanto uma pequena parte respondeu talvez. Nenhum participante afirmou que não voltaria a consumir, o que indica um alto potencial de recompra. Já no gráfico 9, a intenção de recompra dos iogurtes foi muito alta, com 83% das respostas. Em questão da tabela 10, o grau de inovação dos sabores foi bem reconhecido pelos participantes, com uma média hedônica de 4,30. A maioria avaliou os sabores como inovadores ou muito inovadores, enquanto uma pequena parte manteve uma opinião neutra, indicando assim que os sabores apresentados foram percebidos como diferenciados no mercado. E para finalizar, o gráfico 10 teve 43% dos participantes considerando muito inovadores, enquanto 43% também disseram ser inovadores e apenas 13% disseram ter uma opinião neutra. Os resultados obtidos através das análises sensoriais mostram que os iogurtes produzidos têm forte potencial dentro do mercado. Um destaque para o iogurte de abacaxi e o suco de maracujá, que teve uma aceitação do público bem forte. Os resultados indicam um grande potencial de aceitabilidade para os iogurtes, especialmente o de abacaxi com o suco do maracujá, onde teve a maior aprovação para os consumidores, comparando em si com o iogurte sabor coco, onde teve uma menor aprovação, onde poderia haver sim também um reajuste na formulação da geleia de coco. Assim, a alta intenção de recompra e a perspectiva de inovação reforçam a viabilidade comercial dos produtos.